Uma das maiores preocupações dos investidores é saber onde é que deve comprar ações de uma dada empresa. Porque há empresas que estão cotadas em diferentes bolsas, algumas na Europa, outras na América, outras na Ásia, etc, etc. E há esta dificuldade em saber qual exatamente é que nós devemos investir de forma a diminuir custos, de forma a estarmos também mais seguros, de forma a termos maior segurança na parte da transação. E é isso tudo que eu quero falar contigo hoje sobre como escolher qual a bolsa onde comprar as nossas ações de eleição. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Por exemplo, se nós procurarmos pelas ações da Apple, o que é que nós vamos ver? E eu neste momento já agora estou aqui na de giro, na corretora de giro, e nós podíamos estar interessados em investir na empresa Apple, e quando vamos a procurar pelas suas ações, o que é que nós vemos aqui de repente? Temos um, dois, três tipos de ações da Apple, ok? Uma negociada na Nasdaq, outra na Xetra e outra em Frankfurt. Então, como é que nós podemos ver realmente qual é a bolsa mais interessante para virmos a investir? Qual é a bolsa onde nós devemos procurar fazer os nossos investimentos na empresa? Quero-te chamar a atenção para estas letras e estes números, ok? O que é que isto identifica? Em primeiro lugar, tens o código da bolsa onde esta ação em particular é negociada. Em segundo lugar, tens o ticker symbol, que é o símbolo representativo da empresa em questão para a bolsa em questão. E depois tens o número que é único, é como o bilhete de identidade, isto é o ISIN, é o código ISIN, é como o bilhete de identidade da empresa é absolutamente único e qualquer que seja a bolsa onde ela negocia, como tu podes ver, o bilhete de identidade não muda, o número não muda e é exatamente o mesmo. Quer ela negocie na Nasdaq, na Xetra ou em Frankfurt. E depois no fim tens uma informação sobre a moeda. Se é em US dólares, no caso, dólares americanos, ou se é em euro, e também aqui no terceiro caso, Frankfurt, também em euro. Ok? Estas são as quatro informações essenciais para nós olharmos. Em primeiro lugar, a bolsa. Em segundo lugar, o ticker symbol. Em terceiro lugar, o código ISIN. Em quarto lugar, a moeda. Então, como decidir entre estas três opções, qual é que nós devemos investir? Será na Nasdaq, será na Xetra, será em Frankfurt? O que eu te quero dizer neste momento é que deves procurar investir, sobretudo, onde haja um maior volume de negociação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer a bolsa onde haja um maior número de milhares ou de milhões de ações trocadas de mãos todos os dias entre os investidores. Porquê? Porque representa uma maior liquidez. O que é esta liquidez? Quer dizer que existe mais gente a transacionar num dado momento. E isso é muito importante para nós investidores porque queremos comprar ou vender as nossas posições no momento que nós queremos e não estar condicionados por falta de liquidez no mercado que não nos permite comprar ou vender no momento que nós queremos ao melhor preço que nós queremos. Então é muito importante procurarmos o maior volume de negociação possível quando estamos a transacionar ações em bolsa, ok? E como é que nós podemos ver isto aqui no caso de giro, por exemplo? Tu podes ver muito simplesmente carregando na ação, em particular no caso da Nasdaq, e vimos aqui que o volume é de cerca de 5.414.851, ok? Se também carregar aqui mais informações no volume, ele diz o volume de transações é o total acumulado de contratos, no caso transferências, que foram efetuadas num dado dia de transação, ok? E por isso
podes contar, no caso da Apple, com 5.414.851 ações transacionadas por dia. E também podes ter informação sobre o volume a 10 dias, no caso 95.542. Mas eu focar-me-ia mais neste número aqui, volume 5.414.000 na Nasdaq, ok? Vamos aqui procurar para a Xetra, por exemplo, e o que é que nós vemos? Que já só existem cerca de 66.627 ações transacionadas por dia. Um volume consideravelmente inferior àquilo que se passava na Nasdaq, ok? Muito importante vermos isso. E vamos ver aqui também na Frankfurt, na Bolsa de Frankfurt, o que é que nós vemos? Apenas 7.460 ações transacionadas por dia. E isto é muito importante porque o volume aqui é menor. Claro está que se tu estiveres a comprar uma, duas, três, 10 ações, 7.460 por dia, não vai ter grandes implicações para ti. Provavelmente quando quiseres vender as tuas 10 ações, do outro lado vão haver compradores para te comprar a tua posição, ok? Agora, se tu estivermos aqui a falar, sei lá, de 1.000 ações da Apple, então mais valia, se calhar, estar a transacionar na bolsa Nasdaq, que tem milhões de ações transacionadas por dia, porque aqui, no caso da Frankfurt, se calhar já estavas a condicionar as tuas posições, a condicionar-te muito, ok? Por isso, muito importante vermos esta questão. Agora, uma chamada de atenção: aqui há certas situações em que as empresas podem mesmo estar cotadas em bolsas diferentes com códigos ISINs diferentes, com bilhetes de identidade diferentes. Esse é o caso, por exemplo, da Unilever. A Unilever está cotada em várias bolsas e também com vários ticker symbols, claro, mas também vários códigos ISINs. Por exemplo, repara aqui como a Unilever PLC está cotada aqui na Bolsa de Londres, está cotada também na Bolsa de Amsterdão e também na New York Stock Exchange, etc., Frankfurt, enfim, está cotado em muitos lados e em muitas moedas diferentes. Agora, o que nós vemos é que existem essencialmente três tipos de ações. E isso tu consegues reconhecer pelo código ISIN. Repara, este que começa por GB e acaba em P78, tu tens na Bolsa de Amsterdão, em Londres, Xetra, Frankfurt e também aqui de Paris, ok? Depois temos a que começa em US 40, e acaba em 45, temos na New York Stock Exchange e também na de Frankfurt, e depois ainda temos a outra que acaba aqui em 93. Aqui é uma situação especial em que realmente a Unilever está dividida em três tipos de ações: existe a PLC, a NV e também os ADRs, e é importante nós considerarmos isto, é importante ver estas questões. De qualquer das formas, como é que numa situação mais complexa como esta da Unilever nós poderíamos encontrar aqui uma solução muito simples? Uma vez mais, procurar vermos o maior volume de negociação possível, ok? Vens uma a uma e procuras ver qual é a bolsa onde existe um maior número de ações negociadas por dia, ok? E agora tu poderás estar a perguntar, ok, mas eu já percebi tudo isto, é preciso estarmos atentos ao número de ações negociadas por dia, mas e para aqueles casos em que é negociado numa moeda diferente, não é? Não há implicações aqui com os câmbios, não é interessante olharmos para a diferença dos câmbios? Uma coisa é investir em euros, outra coisa é investir em dólares, outra coisa é em libras, outra coisa seria em iene ou noutra moeda qualquer. E sim, isto tem implicações, mas para mim o mais importante é nós procurarmos investir nas bolsas, em primeiro lugar, originais, ou seja, do país sede da empresa, ou seja, se é uma empresa americana, procurar investir nos Estados Unidos; se é uma empresa portuguesa, procurar investir na Bolsa de Portugal, etc, etc, ok?
E depois, sim, vermos o volume de negociação, para mim é muito mais importante, porque às vezes até pode acontecer situações em que a bolsa original da empresa, chamemos-lhe assim, seria interessante, mas as ações são mais negociadas numa outra bolsa qualquer, ok? E só em último lugar, para mim, e isto é a minha opinião mais sincera, é que deveríamos olhar para a moeda em questão, para se é em euros, se é em dólares, se é em libra, etc. E ainda em último lugar, aqui quarto e último lugar, olhar para os custos de transação com a bolsa, porque também pode ser algo interessante para ti, uma preocupação que te assola, e aqui o importante é nós vermos que, independentemente do custo a pagar pela bolsa onde vamos negociar, o mais importante é mesmo vermos se estamos a ir para uma bolsa onde há muitas ações a negociar por dia, porque de nada te adianta, estás a poupar muitos euros em comissões para ir para uma bolsa onde te pareça mais interessante e onde vais reduzir os custos, mas depois na hora de quereres vender não vais ter ninguém para vender as tuas ações, ok? É muito importante considerarmos isto, ou seja, em resumo, agora para te resumir estes pontos todos, em primeiro lugar, vemos o volume de negociação das ações por dia, isso é a causa número um, é o mais importante, é o ponto mais importante. Em segundo lugar, procurarmos investir sobretudo na bolsa que tenha a mesma sede da própria empresa, ok? Estados Unidos, Portugal, Portugal, Alemanha, Alemanha, etc, etc. Depois, olharmos então para a moeda, em terceiro lugar, e só em quarto e último lugar, nós vermos realmente os custos de transação com a bolsa A, B ou C. Ok? Está aqui feito o resumo sobre esta preocupação dos investidores que me têm seguido e que é muito válida, é uma pergunta excelente mesmo, por isso desde já obrigado por me ter sugerido aqui no blog, ok, Alexandre, muito obrigado a ti por me ter sugerido trazer este tema a público, é mesmo muito interessante e está aqui feito esta análise. Procurem sempre ver o volume negociado de ações na hora de encontrar aqui a melhor forma de lidar com estas situações, ok? Falsas lucrativas, tchau, tchau.